Nesta videoaula, eu vou ajudar você a entender como se calcula a mediana para uma sequência de dados que estão organizados em tabelas desse tipo, que usam intervalos, classes ou intervalos de classe. E para calcular mediana, neste caso aqui, é bem diferente de calcular mediana para as variáveis quantitativas discretas, em que você tem só um valor da variável em cada linha. No entanto, tem algumas similaridades no raciocínio. A fórmula que a gente vai usar é essa daqui. E quem é quem nessa história? Esse L aqui é o limite inferior da classe mediana. A soma das frequências, dividido por 2, é a soma desses valores aqui, divididos por 2, sem problema. Então a gente já tem. Esse Fante é a frequência acumulada até a classe anterior à classe mediana. Poxa, peraí. Então, limite inferior da classe mediana, frequência acumulada até a classe anterior à classe mediana. Esse F mediana é a frequência simples ou absoluta da classe mediana. E o H é a amplitude da classe mediana. Então, tudo aqui tem a ver com a classe mediana. E, portanto, é inevitável ter que localizar ou identificar a classe mediana dentre essas daqui. Como fazer isso? Bom, a gente vai fazer isso usando a seguinte ideia. Primeiro, nós vamos somar as frequências e dividir por 2. A soma das frequências a gente obtém somando esses valores. 7 com 9, 16, 26, 38... com mais esses 33 aqui de baixo, 71. Então, a soma das frequências é 71. Nesse contexto, significa que a quantidade de clientes que tiveram sua massa corporal medida corresponde a 71 pessoas. Tá. Então, você vai dividir, num primeiro momento, 71 por 2. 71 dividido por 2 resulta em 35,5. Nós vamos acumular as frequências absolutas. E quando a gente passar deste valor, eu disse passar desse valor, então nós estaremos lá na classe mediana. Vamos fazer isso? Então vamos acumular os valores aqui. 7 está longe do 35,5. Mas se eu somar 7 com 9, dá 16. Ainda está longe do 35,5. Então, esse 16 com mais 10, 26, não chegou em 35,5. A gente vai somar, então, mais 12. 26 mais 12, 38. Ah, então aqui a gente acabou de passar do valor que nós calculamos. Logo, a classe mediana é esta classe aqui, que marca as ocorrências de 80 kg até bem perto de 90 kg. Essa é a classe mediana. Vou marcá-la aqui, identificá-la com esse asterisco. Então, essa daí é a classe mediana. E tudo que se refere a essa fórmula aqui vai ter uma certa relação com essa classe. Por exemplo, esse L aqui, que é o limite inferior da classe mediana, é o valor aqui onde começa a classe. Ah, então é 80? Isso mesmo, é 80. Então, o L minúsculo, que é o limite inferior, é 80. Vamos substituir já na fórmula. Então, a mediana, ela é 80 mais... Daí, agora a gente tem que construir aquela fração ali. A soma das frequências dividida por 2. A gente sabe que é 35,5. Nós acabamos de fazer esse cálculo. E nós vamos ter que subtrair desse valor aqui quem? Esse Fante, que é a frequência acumulada até a classe anterior à classe mediana. Classe mediana é essa que está nessa linha. Então, o que acumulou até a classe anterior? 7 mais 9 mais 10, que é 26. Então, o que a gente vai usar aqui é 26. Esse F mediana é a frequência da classe mediana. A classe mediana é essa, então qual que é a frequência dela? 12. E tudo isso vezes a amplitude da classe mediana. O que é amplitude?
Num linguajar bem simples, é a largura desse intervalo, é o comprimento dele, que a gente calcula fazendo o limite superior menos o limite inferior, que é 90 menos 80. E agora? Bom, agora nós temos uma expressão numérica para calcular. O principal já foi feito, mas temos que ter muito cuidado para não fazer os cálculos errados e perder todo o nosso trabalho. Mas como assim? Existe uma hierarquia de operações que deve ser realizada. Então, aqui no caso, nós temos a operação de adição, nós temos a multiplicação, nós temos a divisão representada por essa barra da fração. Vamos primeiro calcular o numerador dessa fração, que representa uma divisão. 35,5 menos 26, 9,5. E a gente vai ter que dividir esse valor por 12. E depois multiplicar por quem? 90 menos 80, 10. O que nós temos aqui é uma operação de adição, uma operação de divisão representada por essa barra de fração e uma operação de multiplicação. Nós não podemos fazer primeiro a adição, tem que fazer primeiro a multiplicação e a divisão. E aí tanto faz se você vai multiplicar por 10 e dividir por 12, ou dividir 9,5 por 12 e multiplicar por 10, dá o mesmo valor. Vamos testar. Olha só, se a gente considerar 9,5 vezes 10 dá 95, dividido por 12, resulta em 7,91 aproximadamente. Agora, se a gente dividir 9,5 por 12 e depois multiplicar por 10, também 7,91 aproximadamente. Então, tanto faz se a gente vai primeiro dividir ou multiplicar. E por quê? Porque essas duas operações têm a mesma prioridade na execução de operações em matemática. Então, aqui no lugar desse 9,5 dividido por 12 vezes 10, nós vamos colocar aproximadamente 7,91. Então, a mediana ela é aproximadamente 80 mais 7,91, que é 87,91 quilogramas. Pronto, este daí é o valor da mediana. Perceba que 87,91 é um valor que está ali na classe mediana, convenção. Te deixei bons motivos para deixar o seu like, inscrever-se no canal e deixar um comentário aí. Ajude a valorizar o material aqui postado. Na próxima aula a gente vai calcular a moda para esse tipo de distribuição de dados. Então até lá!